Queridos, vamos continuar falando sobre Cristo, aquele que cura. Diga comigo, Cristo, aquele que cura. Aleluia. Ou seja, queridos, Jesus é um ungido que cura. Se a palavra Cristo quer dizer ungido, o Messias, ele é o ungido que cura. Amém? Na aula passada nós vimos a criação, o relato da criação. E no final de cada evento, coisas que Deus criou, no final de cada uma delas, não existe um relatório negativo, mas existe um relatório positivo, dizendo assim: e viu Deus que era bom. A única coisa que Deus vai falar diferente depois, no verso 31 do capítulo 2, é que viu Deus que era muito bom. Amém? Então nós estudamos isso, falamos algumas coisas a respeito de Deus proporcionando algo para nós, e isso fica muito evidente na palavra do Senhor. Agora, eu queria continuar falando ainda sobre isso e falar especificamente sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o seu sacrifício, sobre o que Ele proporcionou para nós e o que nós podemos ter hoje através do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, queridos? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, lá em Isaías 53. Isaías, capítulo 53. Estamos falando sobre Cristo, aquele que cura. Se você é de uma outra denominação, seja bem-vindo. O Rema é uma escola interdenominacional. O nosso propósito é ensinar a palavra de Deus para que possamos frutificar na igreja que nós estamos plantados. Amém? A proposta do Rema não é trazer uma pessoa de outra denominação para a denominação que funciona o Rema. Não, a proposta do Rema é que você aprenda a palavra para que lá onde você está plantado, você possa frutificar e abençoar a vida dos seus irmãos, dos pastores e também o povo da denominação em que você pertence. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Eu quero fazer a leitura com vocês. É uma leitura grande, mas eu vou dividir e vou ler uma outra parte em um outro momento. Eu queria ler do capítulo 53, do verso 1 ao 10. E depois nós veremos os restantes dos versos que assim Deus for direcionando. Diz o texto, Isaías 53, verso 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verso 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Verso 8, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com o perverso, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou-se em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma em oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém, queridos? Esse é um texto bastante conhecido, todos nós, creio que todos nós já
já lemos, já ouvimos algum pastor, algum pregador citando o presente texto. E nós iremos, como eu falei na aula passada, na segunda-feira, como nós já vimos que Deus não criou nenhuma enfermidade, nós vimos que lá em Gênesis, no capítulo 1, o relato da criação, o que Deus criou, ele disse que era tudo bom, depois tudo muito bom. Não há nenhum relato dele ter criado uma diabetes e ter dito isso é muito bom, uma osteoporose e ter dito isso é muito bom. Não, pelo contrário, Deus está criando as coisas lá no Antigo Testamento e ele disse que isso, lá em Gênesis, isso era bom e depois ele disse que era muito bom. Nós vimos, queridos, que a morte entra na terra por causa da desobediência do primeiro homem, Adão. Não existia morte sem a presença do pecado. Paulo falou isso aos Romanos no capítulo 5, no verso 12. Ele vai dizer que com a desobediência do primeiro homem, Adão, o pecado vem e o pecado traz a morte. E diz a Bíblia, todos pecaram e eles estão distantes, eles carecem da glória de Deus. Amém, queridos? Então é assim que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Tudo bem. O presente texto aqui de Isaías 53, eu queria esmiuçar com vocês para nos aproximarmos desse texto com alguns detalhes a mais, para a gente extrair as riquezas que tem aqui, só para você entender o quanto isso é uma demonstração do que você pode ver nessa matéria no rema. Amém, queridos? O rema, essa palavra rema é uma palavra grega, uma das palavras gregas para discurso, para palavra pronunciada. Tem gente que fala que rema quer dizer palavra revelada. Não. Rema quer dizer discurso, palavra pronunciada. Agora, logos tem um outro termo utilizado que também é utilizado. Logos é utilizado para verbo, para palavra, para uma pessoa. Jesus é chamado de o logos de Deus, o verbo de Deus. Amém? E tem no hebraico também uma palavra chamada davar, ou davar, que quer dizer palavra, discurso, que está associado também às mesmas coisas. Amém? Agora, quando a gente observa, queridos, a palavra do Senhor aqui em Isaías 53, nós temos que fazer algumas perguntas antes de analisarmos mais esse texto. A quem Isaías se referia? Ele estava falando assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem é o braço do Senhor? De quem ele está falando aqui? Bom, no meio teológico tem 3 posições. Uns falam que, principalmente uma parte judaica, eles falam que Isaías se referia a Israel, como o servo do Senhor. Israel seria o servo do Senhor, e aqui seria uma menção a Israel. Ora, na Bíblia, diversos textos revelam Israel como servo do Senhor mesmo. Israel sendo o servo do Senhor. Isso é tanto explícito aqui em Isaías, como também em outras passagens. Israel é chamado de o servo do Senhor. Porém, esse texto não pode ser a nação de Israel, porque o texto fala que esse servo aqui, essa pessoa, ia levar dores e enfermidades, ia ser traspassado, não ia abrir a boca. Eu, quando olho para a nação de Israel, eu não vejo em nenhum momento a nação de Israel levando pecados de ninguém, levando transgressão de ninguém. Outros teólogos falam que esse servo aqui seria Isaías, o profeta Isaías. Bom, isso é também compreensível em que em outras passagens o próprio Isaías é chamado de o servo do Senhor. E o próprio Isaías, quando nós lemos o texto do profeta Isaías em que é dito assim, a quem enviarei, quem há de ir por nós, o profeta vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Então você subentende que o enviado, o servo, seria o profeta Isaías. O problema é que esse servo enviado, que seria o profeta Isaías, ele se encaixa no povo de Deus que o Senhor levaria os pecados. Isaías tinha pecado como as demais pessoas. Isaías estava morto em seus pecados como as demais pessoas. Então, alguém que está em pecado não pode levar pecado de ninguém. Então, só resta um entendimento. Esse servo aqui, essa pessoa que está sendo transmitida aqui de Isaías 53, não era alguém contemporâneo de Isaías. Não era a nação de Israel. Mas referia-se a alguém que viria
que seria chamado de como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. João, o Batista, responde quem é ele. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João, o Batista, responde. Ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa fala de Isaías é muito interessante, porque ele fala que Jesus é o Cordeiro, mas ele fala também que ele tira o pecado. No texto que nós lemos, esse que morreu, ele retira o pecado. Ele morre justamente para retirar pecados. Aleluia. Amém, queridos? O texto diz, ele morre levando a transgressão do meu povo. Então, ele é aquele que arranca os pecados, é aquele que tira os pecados. Só que tem um detalhe, ele não pode ser aquele apenas que tira pecados, porque o texto não fala apenas de pecados, o texto fala dores e enfermidades. E uma vez eu conversava com um teólogo amigo e ele disse assim: Saulo, dores e enfermidades era uma menção a pecados e não a doença, porque se fosse assim eu não adoecia. Eu disse, foi bom o argumento, mas no final a gente vence. Ele disse, por quê? Eu disse assim, porque eu vou lhe fazer uma pergunta, você ainda peca? Ele disse, peco. Eu disse assim, mas como você peca se ele já levou os pecados? Aleluia. Então, o fato de eu adoecer não anula a obra redentiva de Cristo de ter levado as minhas enfermidades. O fato de eu pecar não anula a obra do Cordeiro de Deus de ter retirado o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos observar isso na Bíblia? Sim ou não? Abre em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo todo o Senhor é bom. Mateus capítulo 8, verso 16 e 17. Estamos tentando identificar aqui claramente quem é esse servo, esse braço do Senhor, transmitido em Isaías 53, estamos vendo, tentando identificar aqui quem é esse servo e o que é que ele faz. Bom, que ele é o cordeiro que tira os pecados, já vimos, amém? Agora vamos ver aqui, Mateus 8, versos 16 e 17. Diz o texto sagrado, chegada a tarde, Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E quando eu estava fazendo a leitura desse texto, esse pastor amigo disse assim, Saulo, está vendo? Doenças espirituais, endemoniados. Isso aqui não está associado à doença no corpo, não. Isso aqui é problema espiritual. Eu disse, continuo fazendo a leitura, varão. Ele diz, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Agora, existe um propósito pelo qual ele fez isso, verso 17, para que se cumprisse. Aleluia. O que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que foi que Isaías disse? O texto diz, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aleluia. Então vamos lá, com base nesse texto aqui nós já identificamos, e com base em João 1,29, ele é o que tira o pecado do mundo, mas ele também é o que levou as doenças e enfermidades. Amém? Ele é aquele que carrega doenças e enfermidades. Mas tem algo mais aqui que a gente precisa pontuar. Como eu tenho certeza mesmo de que esse aqui é o Cristo? Segura aí e vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O Senhor é bom, queridos, em todo tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Aleluia. O tempo todo o Senhor é bom. Nós cremos no Senhor, cremos na sua palavra. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Eu queria que você olhasse comigo o verso 34. Vamos fazer assim, só para a gente entender aqui o contexto. Olha comigo o verso 30. O verso 30. 8, verso 30. Todos encontraram?
vamos tentar responder aqui quem é esse servo lá de Isaías 53, com mais detalhes. Correndo Filipe, ele viu o etíope ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Boa pergunta. Ele estava lendo algo e o profeta e Filipe, o evangelista, disse assim: você compreende o que você está lendo? Aí o texto, verso 31 diz: ele respondeu: como compreenderei, ou como vou entender, se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Agora, o que é que ele estava lendo? Ficou curioso? Sim ou não? Olha o verso 32. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, ou o seu tosquiador, assim ele não abriu a sua boca. Nós já lemos isso, não foi? Sim ou não? Continua a leitura. Verso 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida foi tirada, ou cortado, conforme ele vimos lá em Isaías 53. Agora olha a pergunta do etíope, do eunuco, verso 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique, a quem se refere o profeta? Foi a pergunta que eu comecei falando aqui. Amém? A quem o profeta se refere? Ele diz: fala de si mesmo ou de um outro? Isaías aqui estava falando de si mesmo ou de um outro? Vamos ver a resposta de Filipe? A resposta de Filipe vai resolver esse problema, amém, gente? Aleluia. Olha a resposta de Filipe, verso 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou quem? Respondendo a pergunta do eunuco, do etíope aqui, é de um outro chamado Jesus. O texto refere-se a um outro chamado Jesus. Aleluia. E o texto vai continuar, que eles continuaram ali, aquele homem vai receber Jesus, vai ser batizado às águas, e Filipe vai ser arrebatado, trasladado para estar pregando a palavra em Azoto, em outra região. Amém, queridos? Bom, com base nesses textos que nós identificamos aqui, eu posso trazer uma conclusão simples. Número 1, o servo lá de Isaías 53, o braço do Senhor, aquele que é chamado de o meu servo, o braço do Senhor, ele, número 1, ele levou doenças. Número 2, ele levou pecados. Número 3, ele é Jesus. Amém? Ele é Jesus. Aleluia. Tem gente que ainda não está convencido. Vai lá para Mateus, capítulo 1. Aleluia. Mateus, capítulo 1. Verso 21. Aleluia. Muitas pessoas serão curadas hoje, amém, queridos? Só para você ficar com sua fé lá em cima, só preste atenção nisso. Na aula passada, quem lembra que eu orei por Luiz, uma criancinha que tinha uma perna menor do que a outra, porque estava com um problema, lembra disso? A perna dele cresceu 5 centímetros, foi comprovado. Amém? E vai crescer mais. E vai chegar no tamanho ideal, amém? Aleluia. Tiveram outras curas também. A mãe do Ronald está aí. Levanta a mão. Você não foi curado do seu pulso ontem? Amém. Então Deus vai curar mais pessoas aqui. Tem mais pessoas ali? Curada? Amém. Aleluia. Nós teremos mais testemunhos. Amém? Estamos só colocando fundamento por meio das Escrituras para depois a gente impor as mãos sobre as pessoas. Aleluia. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho. Essa ela aqui é quem, gente? Maria. Maria, mãe do Senhor. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Agora, o nome dele será Jesus por uma razão. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, vamos lá. Esse que é Jesus, que é o mesmo que Filipe falou, que é o servo de Isaías 53, ele salva pessoas dos seus pecados. Aleluia, aleluia. Ele é o Emanuel, ele é Deus conosco, amém?
Saulo, eu ainda não estou satisfeito. Vai para 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 de Pedro 2, aleluia, verso 24. Isso aqui é a conclusão mesmo, isso aqui é o que fecha tudo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. 2:24 de 1 de Pedro. Vamos fazer a leitura. 1 de Pedro 2, verso 24. Carregando ele mesmo. Carregando ele mesmo. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então, no madeiro, esse ele, que nós iremos identificar quem é, amém? É Jesus, mas a gente sabe que é Jesus aqui. Só que quando você está tratando com um conhecimento teológico, eles querem que você prove que é Jesus, certo? E a gente está fazendo isso aqui, por isso que eu estou sendo bem minucioso, a gente está provando que é Jesus. Aleluia. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então ele carregou pecados, diga comigo, pecados. Aí ele diz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Olha a conclusão, por suas chagas fostes sarados. Então no madeiro ele não só carregou pecados, mas ele levou enfermidades. Ele levou as nossas doenças. Aleluia. Mas Saulo, eu ainda não estou convencido que esse aqui é Jesus, tá? Não? Então vamos ver. Olha comigo agora, 2, verso 21. 2:21 é o contexto. 1 de Pedro 2, verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Diga comigo, Cristo sofreu. Agora vamos ver se eles continuam falando desse Cristo, que foi a última pessoa citada no texto. 22. O qual, então, que ainda está falando de Cristo, sim ou não? O qual, 22, diz, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se em sua boca. Uma outra citação de Isaías 53. Dolo algum achou-se em sua boca. Amém? Esse o qual aqui é Jesus, amém, gente? 23. Pois ele, mudou de pessoa aí, gente? Não, né? Então esse ele aqui é o mesmo Cristo, é o mesmo o qual. Sim ou não? Ele diz, 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Isso é o Pai. Aí agora continua dizendo, carregando ele. Ele quem? Ele, o Cristo, ele, o qual, aquele que não achou dolo algum em sua boca. Então o texto está falando de Jesus mesmo, amém? Só para a gente fechar, olha o verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Saulo, não sei se você percebeu, irmão, aleluia, que aqui ele diz assim, estáveis desgarrados como ovelhas. Quem falou isso? Quem falou que estávamos desgarrados como ovelhas? Que nós lemos no início. Isaías. Segura e volta para Isaías agora. Aleluia. Isaías 53. Aleluia. O Senhor é bom, queridos. Cristo é aquele que cura. Isaías 53. Olha o verso 6. Isaías 53, verso 6. Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas.
Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então o texto, nós estamos falando a mesma coisa. Cristo morreu para levar as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele sofreu o castigo de Deus, a ira de Deus Pai, por causa dos nossos pecados lá na cruz. Amém, queridos? Aleluia. Só para quem ainda não se convenceu, se você não está satisfeito, vou fazer mais 2 citações apenas, não vou ler, só vou citar. A primeira é 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, em que diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Gálatas capítulo 3, verso 13, que diz que Cristo na cruz se tornou maldito ou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo lá na cruz se tornou maldito, Cristo lá na cruz levou os nossos pecados. Ele não pecou, mas Ele levou os nossos pecados, Ele levou as nossas doenças, Ele levou as nossas dores, e hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Posso ir mais? Então vamos. Deus é bom, queridos, em todo tempo, o tempo todo o Senhor é bom. Quando nós observamos, queridos, as verdades da palavra do Senhor a respeito do sacrifício de Cristo, do Cordeiro de Deus, o sacrifício qual já tinha sido tipificado no Antigo Testamento, nós vimos na aula passada que foi Deus quem fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e o Senhor os vestiu. A vestimenta era de peles. Deus mesmo proporcionou uma vestimenta. Mas eu gostaria de avançar um pouco mais e mostrar outras figuras no Antigo Testamento que apontavam para o sacrifício de Cristo. E eu quero fechar essa aula de hoje, no segundo horário, analisando o momento da morte e da ressurreição de Cristo. O momento, não é todo o cenário da morte e ressurreição, é o momento da morte e ressurreição de Cristo. Amém, queridos? Então, antes disso, eu queria ver alguns textos com vocês. Abram, por favor, lá em Gênesis capítulo 22. Aleluia! Alguém dá um glória a Deus? Gênesis 22. Para as pessoas que chegaram após, se você está com alguma enfermidade, no final do segundo horário, vai ter esse horário agora, vai tocar logo mais. No final do segundo horário, alguns minutos antes, uns 15 minutos antes, eu vou estar orando por você para que Cristo opere um milagre na sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Abra lá em Gênesis capítulo 22. Toda provisão que você precisa para fazer essa escola, eu declaro em nome de Jesus, chegando. Amém? No poderoso nome de Jesus. Eu declaro matrículas chegando para você fazer essa escola. Em nome de Jesus. Só escuta isso que eu vou falar aqui. Saulo, quem é você para declarar algo? A mesma coisa que você, filho de Deus. Amém? Se as nossas palavras não tivessem poder, preste atenção nisso. Porque tem pessoas que criticam o rema falando que a gente diz que vai fazer, que a gente fala e as coisas vão ter que acontecer. Não, não é assim, tem um princípio. Eu não posso me jogar de um prédio e dizer, não vou cair. Vai cair. Eu estou indo de encontro a uma outra lei estabelecida por Deus, que é a lei da gravidade. Então eu não posso fazer isso. Mas isso não anula uma regra que Deus mesmo estabeleceu. A palavra do Senhor fala que morte e vida está no poder da língua. Mas a mesma palavra também diz em Romanos, no capítulo 10, no verso 8 e no verso 9 até o verso 10, diz que se com a nossa boca confessar Jesus como Senhor, nós somos salvos. Então a confissão tem sim uma parte nessa história, amém? Tem poder até para a gente receber a salvação. Então no nome de Jesus, eu declaro no poderoso nome de Jesus, a provisão necessária que você precisa para estudar nessa escola, chegando em tempo recorde. Recorde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está feito. Gênesis 22. Aleluia. Verso 1. Aleluia. Olha o texto. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Saulo e Ismael. Isso aqui é o filho da promessa, amém? Isso aqui é o filho da promessa.
Esse aqui é o da promessa. Ismael é o da escrava. Mas Deus não abandonou ele e também fez uma promessa. O texto diz: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aleluia. Verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu ao longe, viu um lugar de longe. Então, verso 5, então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento e o rapaz, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos para junto de vós. Verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, diga comigo, ambos caminhavam juntos. Verso 7, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu ele, eis-me aqui, meu filho. Ele perguntou-lhe: Isaque, eis o fogo. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro. Para o holocausto e seguiam juntos. Verso 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. E sobre ele dispõe a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima das lenhas, ou em cima da lenha. O verso 9 diz: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Olha o que diz, queridos. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negastes o teu único filho. Verso 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E o texto vai dizer que Abraão colocou o nome daquele lugar de o lugar da provisão, o lugar de Jeová Jireh. Amém? Tudo bem, nós conhecemos bastante a história, conhecemos bastante o texto. Qual é a figura de Cristo que nós temos aqui? Simples, várias figuras. Eu vou mostrar para vocês aqui. Número 1, tem um pai dando seu filho. Número 2, preste atenção nisso. Número 2, tem 3 dias. Olha o verso 4. Tem 3 dias. Número 3, era no lugar afastado. Aleluia. Você quer mais? Número 4, o filho é colocado no momento para ser morto, mas um anjo do Senhor o impede. É como se ele ressuscitasse das cinzas. Aleluia. Número 5, Abraão ergue os olhos. E existe um carneiro preso lá. Abraão disse assim: Deus vai prover para si um cordeiro. Abraão ergue os olhos, estava lá um carneiro. Jesus falou no Evangelho de João: Abraão viu o meu dia e muito se alegrou. O autor aos Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, do verso 15, 16, 17 e 18, diz a Bíblia que quando Deus colocou Abraão à prova, Abraão estava mesmo para sacrificar o seu filho, crendo que Deus ia ressuscitá-lo dentre os mortos, mas o texto continua dizendo assim: de onde figuradamente Deus o recobrou. Então, para Deus, Isaque morreu e ressuscitou. Amém? Figuradamente o recobrou. Então, para Deus, Deus
o ressuscitou. Vocês podem verificar depois, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 15. Vocês podem verificar na casa de vocês. Vamos lá, que tem uns irmãos olhando para mim meio desconfiados. Vamos lá. Aleluia. Tem uns irmãos olhando para mim assim, esse magrinho aí está falando um negócio aí, eu quero que você prove. Então vamos provar. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Quero ver logo do verso 17. 17 ao 19. Pela fé, Abraão, Hebreus 11, verso 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Verso 18 do capítulo 11 de Hebreus. E a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, vírgula, de onde também figuradamente o recobrou. Então, para Deus, Isaque morreu e ressuscitou. Foi uma figura. Agora, uma figura apontando para quem? Apontando para um dia em que o pai daria o seu filho, e o seu filho morreria e ressuscitaria. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe muito sangue e muita cruz em Gênesis capítulo 22. Por que eu digo isso? Porque além de todos os detalhes que eu tenho aqui para falar para vocês, o texto diz que Abraão ia junto com o seu filho para o caminho, para o momento que o filho ia ser sacrificado. O que eu acho interessante é que Cristo, em determinados momentos, ele diz assim, Pai, o Pai está comigo. Ele diz assim, lá em João no capítulo 10, ele vai dizer em um determinado momento assim, ele vai dizer assim, minha vida ninguém a tira de mim, eu a dou e a trago de volta, tenho o poder para dar minha vida e trazê-la. Ele diz, este mandamento eu recebi de meu Pai. Aleluia. João 3,16, todos vocês sabem de cor, principalmente os pregadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o que mesmo? Deu o seu Filho unigênito. Quem deu o Filho? Aleluia. 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 Ele deu o Filho, ele entregou o Filho para morrer por nós. Aleluia. Eu tenho um texto que eu falo sobre a doutrina da Trindade e eu falo sobre o drama da Trindade ante a cruz. Eu digo que o Pai envia o Filho para ser sacrificado em favor dos nossos pecados. O Espírito Santo, que é Deus, juntamente com o Pai, juntamente com o Filho, o Espírito Santo estava diante da cruz também presenciando aquilo dali, e isso foi uma obra do próprio Espírito Santo, do próprio Pai e do próprio Filho. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, lá no verso 27, depois vocês podem verificar, chama o Espírito Santo de o Espírito Eterno. Só que o texto diz que Jesus, pelo Espírito Eterno, se ofereceu. Aleluia. Maria achou-se grávida do Espírito. O anjo falou para Maria que o ente querido que era formado no ventre dela era do Altíssimo. O Espírito, o Altíssimo, o ente querido. Aleluia. A expiação é trinitária. Amém, queridos? Tem que existir uma ação das pessoas da Trindade. E glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Tudo bem, Saulo, eu já compreendi muitas coisas que você está compartilhando aí, mas vamos avançar, vamos. Além de Abraão, que eu tenho essa figura que apontava para um dia do sacrifício, que alguém viria para entregar o seu próprio filho, Deus o Pai, entregando o filho para morrer por nós, nós podemos avançar. Em outro texto, que eu não quero abrir agora só por questão de tempo, mas em um outro texto, a palavra do Senhor transmite para nós, no Antigo Testamento, os diversos sacrifícios que eram utilizados, eram feitos dentro do contexto do tabernáculo e também do templo. E esses sacrifícios tinham cordeiro. Tinha um cordeiro puro, um cordeiro sem mancha. Aleluia. Mas também tinha um bode emissário, em que esse bode ele era solto no deserto. Agora preste atenção. Jesus, ele não é só o sacrifício. Jesus,
ele é o sacrifício, mas ele também é sacerdote, mas ele também é rei, mas ele é Deus, mas ele é homem. Aleluia. Lhe ofereceram no momento do seu nascimento ali, depois de um determinado tempo, lhe ofereceram incenso, ouro e mirra. Ouro, incenso e mirra, eu já falei isso, mas eu quero repetir. Incenso, ouro para um rei. Incenso para um Deus. E mirra representaria o seu amargo sofrimento lá na cruz. Essas palavras, quem falou foi um teólogo do quarto século chamado Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Cristo, ele é rei, ele é Deus e ele é servo. Aleluia, aleluia. Podemos avançar? Gente, me diga uma coisa, vai tocar que horas? Só para eu me programar. Falta 3 minutos. Aleluia, está vendo que o tempo voa? Eu quero mostrar algo para vocês aqui. Vai lá em 1 de Pedro. Na próxima aula nós iremos terminar de ler o texto lá de Isaías 53, e eu vou agora enfatizar o momento da morte de Jesus lá na cruz, amém? 1 de Pedro, capítulo 1, eu quero ler o verso 17 ao verso 17 até o verso 21. 1 de Pedro 1, verso 17 ao verso 21. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as suas obras, ou a obra de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo, verso 18, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Verso 19, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro. Precioso sangue como de quê mesmo? De cordeiro. Sem o que mesmo? Sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Vamos parar por aqui, vamos fazer assim. Diga comigo, Jesus é o cordeiro. Sem defeito. Diga, sem mácula. Diga, e tem um sangue precioso. Glória a Deus. Então, eu quero falar com vocês agora um pouco sobre o momento da morte do Senhor Jesus. E nós iremos ver algumas implicações e coisas poderosas que existem sobre o sacrifício de Cristo. Escuta só isso aqui que eu vou te dizer. Eu não sei se vocês lembram, eu sei que tem pessoas aqui de outras denominações. Quem é de outra denominação aqui está nos visitando? Levanta a mão. Amém. Quem é da Assembleia de Deus aqui? Levanta, faça assim com a mão. Tem algum batista aqui? Levanta a mão. Batista. Amém. Glória a Deus. Tem outra denominação que eu não citei? Tem? Qual? Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo Pentecostal. É isso? Tem a da Graça também. Amém, glória a Deus. Queridos, deixa eu só falar algo para vocês. Eu já tive contato com diversas denominações, batistas, Assembleias de Deus, presbiterianas. Já congreguei um tempo na Igreja da Graça de Deus, lá numa cidade que eu morei, chamada Pesqueira, que está pertinho de Arco Verde. Conheço muitos pastores de outras denominações também. E, queridos, eu sou um jovem, eu tenho 28 anos, mas eu lembro, nem parece, né? Aleluia. Eu lembro, queridos, que nas nossas igrejas, sejam batistas, assembleias, presbiterianas, não importa, nós falávamos mais sobre a morte e ressurreição de Cristo antes. Os pregadores pregavam mais sobre isso, queridos. Pregavam mais, os nossos louvores falavam mais sobre o sangue de Cristo. Falava mais sobre o sacrifício dele. Mas hoje essa mensagem de morte e ressurreição tem saído das nossas igrejas, queridos. As pessoas não pregam mais a morte e ressurreição de Cristo e elas reclamam muitas vezes por que não existe salvação, por que não existe cura. Porque pessoas não estão pregando a redenção, queridos. E uma das propostas e até matérias do Rema, além de ser Cristo aquele que cura, tem uma matéria chamada Realidades da Nova Criação. Tem outra matéria chamada Justiça de Deus, em que fala sobre o sacrifício de Cristo lá na cruz. Amém, queridos?
E tem minha matéria preferida, que é escatologia, que fala sobre as últimas coisas, e eu tenho 2 livros publicados nessa área, amém? Então eu gosto do negócio. Mas, queridos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós precisamos pregar mais a cruz de Cristo. Nós precisamos pregar mais a loucura da cruz. Nós precisamos pregar mais, queridos, aquele que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Amém? E eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho aqui só para falar sobre isso. Sobre o momento da morte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abre tua Bíblia. Vamos construir algo aqui. Abre tua Bíblia em João capítulo 10. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. O tempo todo o Senhor é bom. 9h45 eu paro. Então abre, por favor, João capítulo 10. Aleluia. Eu quero ver com você a partir do verso 15 ao verso 18. João 10, verso 15 ao 18. Diz o texto, João 10, verso 15 ao 18. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu o conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Isso é o Cristo falando. Amém? Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Eu não posso perder a oportunidade de fazer uma nota de rodapé escatológica. Amém? Isso aqui, haverá um momento que vai ser o fim das placas denominacionais. Vai ser um momento em que batistas, presbiterianos, verbianos, assembleanos, congregacionais, todas as denominações serão um só rebanho. E haverá um só pastor. Isso acontecerá no reino milenar do Senhor Jesus Cristo e depois no novo céu e na nova terra. Amém, queridos? Viveremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Eu não sei você, mas meu coração pulsa mais forte por esse momento. Vai ser o fim da corrupção. Vai ser o fim das divisões. Vai ser o fim de tudo que faz com que os homens se dividam. Mas vai ser um só rei sobre todos. Aleluia. Tá bom que arrepia até os ossos. Aleluia. Olha o verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Eu dou minha vida e trago de volta. Verso 18. Ninguém a tira de mim, a vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês: ninguém matou Jesus. Em um propósito eterno de Deus, o Filho se entrega a fim de morrer. Tem pessoas que falam, se eu fosse do tempo de Cristo, eu não deixavam as autoridades de Israel crucificarem o Senhor. Ele tinha que ser crucificado. Porque se o Cristo não tivesse morrido, nós não estávamos salvos, nós não tínhamos a vida de Deus, nós não tínhamos a redenção, não tínhamos a salvação. Então ele tinha que morrer, mas ele diz assim, eu entrego minha vida e eu trago de volta. Então preste atenção, tanto a morte dele está no controle dele, como a ressurreição dele está no controle dele. Aleluia. Vamos observar isso, nos aproximando mais de alguns textos, amém? Aleluia. Abre lá em Mateus, veremos o momento da morte do Senhor Jesus, mas vá com essa ideia, ninguém tirou a vida dele, ele se entregou. Amém? Ele se entregou. Só conseguiram crucificar o Senhor porque ele se entregou. Mateus 27. Aleluia. Verso 50. Meu Jesus, isso aqui é maravilhoso demais. Mateus 27, verso 50. Eu confesso para vocês que às vezes meus olhos não resistem quando eu observo essas verdades aqui. Amém? Aleluia.
27, verso 50. Podemos ler? Nós iremos ler outros evangelhos também, mas veja aqui. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, diga grande voz. O texto diz, entregou o Espírito. Aí o texto fala, eis que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Eu tenho muito a dizer aqui, mas vamos lá. Abre comigo, por favor, agora, em Marcos 15, 37 ao 39. Marcos 15, 37 ao 39. Aleluia! Marcos, capítulo 15, verso 37 ao 39. Jesus. Marcos, capítulo 15, verso 37 ao 39. Lembrando que isso aqui é uma demonstração só, isso não é a aula completa, é só uma demonstração. Marcos, capítulo 15, versos 37 ao 39. Mas Jesus, dando um grande brado, em Mateus tem um grande grito, em Marcos tem um grande brado, mesma coisa. Aí o texto continua, expirou, e o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Saulo, eu estou querendo chegar lá. Vai chegar. Abre agora em João 19, verso 30. João 19, verso 30. Só que tem um detalhe. Antes de nós lermos, eu preciso que você olhe aqui para mim para eu te explicar algumas coisas. Jesus disse que tinha autoridade para dar a vida dele e reavê-la. Jesus falou que recebeu esse mandamento do Pai, ou seja, ele já veio com um propósito. Ele não ficou sabendo que ia morrer. Amém? Ele já veio já para morrer. Aleluia. Outro ponto. Um evangelho fala que ele deu um grande brado, um grande grito. Outro evangelho fala que ele deu um grande brado. O texto fala que ele expirou, entregou o Espírito. Minha pergunta é a seguinte. Se um soldado romano presenciava diversas pessoas sendo crucificadas, por quê? Que apenas na crucificação de Cristo um soldado reconhece ele como Filho de Deus e não nas outras crucificações. Não é que pessoas não gritavam, não é que pessoas não bradavam, é porque só temos uma resposta. Se o conteúdo do grito for um grito redentivo, aí resolve a questão. Olha agora 19, verso 30 de João. Quando Jesus, pois, tomou o vinagre, disse o que, gente? Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Preste atenção aqui. Em um evangelho não diz o conteúdo do grito, só diz que ele gritou. Em outro evangelho não diz o conteúdo do grito, só diz que ele gritou. Mas no evangelho de João diz qual é o conteúdo do grito. Sabe qual é o conteúdo do grito? Está pago. Está consumado. Sendo um soldado romano presenciando aquilo dali, diz assim, não.
Eu já vi pessoas gritando e pessoas chorando, gemendo na hora da morte, mas ninguém paga nada na hora da morte. Ninguém diz que está pagando nada na hora da morte, a não ser que ele seja verdadeiramente o Filho de Deus. No momento da morte, Jesus disse: está pago, está consumado. Por que ele estava pagando algo para alguém? Porque Ele é aquele que é o sacrifício perfeito. Ele é aquele que veio para morrer no nosso lugar, para pagar as nossas dívidas, para pagar os nossos pecados, para carregar as nossas transgressões. Ninguém paga dívida na hora da morte, mas Ele pagou. Então esse grito de Cristo é um grito redentivo. Está pago, está consumado. Aleluia. E aqui eu quero mostrar para você que com base nesse grito redentivo, um soldado lhe reconhece como filho de Deus, e eu quero lhe mostrar os efeitos da morte do Redentor. Da morte, não da ressurreição, da morte. Número 1. Um soldado lhe reconhece como filho de Deus. Meu irmão, eu estou falando para você que na hora da morte dele, alguém o reconhece como filho de Deus. Número 1. Número 2, a terra tremeu. Na hora da morte, não estou falando de ressurreição. Na hora da morte, a terra treme. Terceiro efeito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Os teólogos se dividem na seguinte compreensão. O véu rasgou-se de alto a baixo, eles falam, porque era o fim do judaísmo. Por isso que o véu rasgou do alto a baixo. É uma posição boa, tem respaldo em alguns textos das Escrituras para isso. Outros teólogos falam assim, não, o véu rasgou-se de alto a baixo para Jesus entrar lá. Porque a palavra do Senhor fala que Cristo penetrou o Santo dos Santos. Então eles falam, olha, veja, o véu rasgou para Jesus entrar lá. E tem uma terceira posição que diz assim, foi assim. O véu não rasgou simplesmente para dar fim ao judaísmo, isso é verdade. O véu não rasgou simplesmente para Jesus penetrar o Santo dos Santos. Não. O véu rasgou exclusivamente para Deus sair de lá. E daí quando eu estou comentando esse versículo, quando eu estou explicando isso, eu estou escrevendo um livro sobre cristologia, sobre isso mesmo, sobre esse fato da morte e ressurreição de Cristo. Eu digo que que Deus o Pai segurou no lado da cortina, segurou no outro lado, e com o seu pé ele rasgou a cortina. E ele saiu de lá, e ele veio. Mas ele não veio como aquele Deus que estava tranquilo, não, ele estava irado. Por que ele estava irado? Porque o seu filho estava sendo crucificado. E ele veio e ele saiu pisando nas rochas. E quando ele pisava nas rochas, a terra tremia. E quando ele pisava nas rochas, que a terra tremia, os sepulcros se abriam. Agora, se sepulcro se abre no momento da morte de Jesus, é porque alguém vai sair de lá, aleluia! Se no momento da morte, sepulturas se abrem, isso é um sinal, alguém vai sair da morte. Alguém vai sair da morte. Aleluia! E eu digo que Deus estava irado. E Ele estava como o Senhor das batalhas, o Senhor forte e valente. Às vezes a gente entende Deus só como Pai, Ele é Pai, amém. Ele é Senhor também, mas Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Jeová do Antigo Testamento. Ele é aquele que tem uma espada, aleluia. Nosso Deus é o Deus das batalhas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem uma espada, aleluia. Oh, glória! Aleluia! E Deus, como aquele grande general, ele estava bravo. E ele saiu daquele lugar. E quando ele saiu daquele lugar, as sepulturas se abriram. Aleluia. Pessoas que haviam morrido, contemporâneos ali do tempo de Cristo. Diz a Bíblia, queridos, que após a ressurreição de Cristo, eles saíram do sepulcro e entraram na cidade. Isso era um sinal. Isso era um sinal que Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele mesmo disse assim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho autoridade sobre a morte. A morte morre com a morte do Rei Jesus. Eu fiz um poema em que eu digo assim, morte, você é muito louca.
Tu pensavas mesmo que tinhas dado fim à morte daquele que disse, que tinha dado fim à vida daquele que disse assim: ninguém tira minha vida de mim, eu a dou e a trago de volta. Como louca caíste no encanto de matar. Morte, teu veneno te matará. E agora, ó morte, escute isso, estás caminhando nos frios corredores da tua própria morte. Morte, tu morrerás. Aleluia. Alguém glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Eu falei só do efeito da morte. Eu não falei de ressurreição ainda. Alguém percebeu isso? Se com a morte foi tão poderoso assim, aleluia. Aleluia. Se com a morte foi tão poderoso assim, imagine com a ressurreição. Queridos, a ressurreição de Cristo é a garantia do evangelho que nós temos, do evangelho que nós pregamos. Ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? Aleluia. Vamos mais, vamos continuar. O Senhor é bom em todo o tempo todo. Tudo bem, Saulo, eu quero que você me explique mais algumas coisas. Bom, se a lista que nós fizemos mostra que um soldado lhe reconhece como filho de Deus, o véu do santuário é rasgado de alto a baixo, a terra treme, os sepulcros se abrem. Mas tem uma outra citação que eu não posso esquecer. Cristo destruiu aquele que tinha o poder da morte. O texto não diz que ele destruiu com a sua ressurreição. O texto diz que ele destruiu com a sua morte. Abre lá em Hebreus 2, verso 14. Hebreus 2, verso 14. Eu estou mostrando para você que a morte de Cristo, ela tem muito mais efeitos do que a gente pensa. Efeitos redentivos. Hebreus 2, verso 14. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isso aqui é maravilhoso. Aleluia. Eu vou dizer algo para você, irmão. Às vezes esse vaso magro aqui não sustenta, não. É muita glória, irmão. É muito poder mesmo. Hebreus 2, verso 14. 2, verso 14. Eu falei 12, foi? É 2. 1, 2. 2, 14. Olha o que diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte, alguém está vendo o nome morte aí? Sim ou não? Para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Com a morte dele, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. O verso 15. E livrasse todos, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sabe o que aconteceu? Com a morte dele, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte e nos deu vida. E nos deu libertação. E nos deu uma nova esperança. Um novo horizonte. Aleluia. Os nossos olhos brilham mais. Existe sangue correndo nas nossas veias. Existe vida no nosso coração. Quer dizer que antes não tinha? Não tinha. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos sujos na lama do pecado. Estávamos mergulhados e depravados na perdição. Mas Deus nos amou e enviou o seu Filho. E o Filho morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós temos vida. Aleluia. Aleluia. Alguém dá um glória a Deus? Eu não terei tempo de explicar tudo, mas o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele fala os efeitos da ressurreição de Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 15, não precisa você abrir, existem outros efeitos, mas só alguns. Aleluia. Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 20, a partir do verso 19, o verso 19 ele vai dizer assim, aleluia, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas no verso 15 ele diz, verso 20 do capítulo 15 de 1 Coríntios, ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, de maneira que se por um homem, Adão, a morte entrou na terra, por um homem, Jesus Cristo, a morte sai da terra. Porque se em Adão todos morrem, em Cristo
todos serão vivificados. Então preste atenção, se com a morte de Cristo foi tudo isso, com a ressurreição dele nós temos vida. Com a ressurreição dele, segundo o contexto de 1 Coríntios, nós não estamos mais nos nossos pecados. Com a ressurreição dele, segundo o contexto de 1 Coríntios, nós não somos falsas testemunhas. Com a ressurreição de Cristo, segundo o texto de 1 Coríntios, quem morreu em Cristo não se perdeu, tem esperança para essa pessoa. Aleluia. Agora, se tudo isso foi efeito da obra redentiva de Cristo, quanto mais a manifestação de um milagre. Quanto mais a manifestação de uma cura. Aleluia. Aleluia. Eu vou fazer 3 citações para vocês de pessoas diferentes que falaram a respeito da morte, da ressurreição, falaram a respeito da cura divina. T.L. Osborne, no seu livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios, ele disse: um evangelho que não tem milagres não passa de mais uma religião. Um evangelho que não tem milagres não passa de mais uma religião. Aleluia. Um outro homem de Deus que foi influenciado pelos ensinos do fundador do Rema, Kenneth Hagin, e também influenciado pelos ensinos de T.L. Osborne, um homem de Deus chamado missionário R.R. Soares. Ele escreveu um livro chamado Como Tomar Posse da Bênção. E uma das suas falas ele diz assim: o que Cristo já proporcionou para nós, eu não peço mais a Ele. Aleluia, eu apenas recebo. Aleluia, aleluia. Eu não vou pedir mais saúde porque Ele já me curou. Eu não vou pedir mais prosperidade porque Ele já me prosperou. Ah, a prosperidade é bênção financeira. Não, eu não humilho a prosperidade e a bênção financeira. A prosperidade é ter a vida de Deus. A prosperidade é você viver bem com sua família. A prosperidade toda é uma vida. Porque se fosse assim, uma pessoa, um assaltante, um estuprador, uma pessoa que vende drogas, seria próspero porque ele tem dinheiro. Mas prosperidade não é ter dinheiro apenas. Prosperidade é ter a vida de Deus. Amém? Eu até gosto de dizer que uma pessoa que está lá no deserto e ele está com sede, ele não precisa de uma Hilux, ele precisa de água. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então a prosperidade ela é relativa dentro de cada contexto. Aleluia. Deus é bom. Quando a gente avança mais, eu quero fazer uma outra citação. E a citação que eu quero fazer para vocês aqui é de um teólogo da história da igreja, em que ele disse assim: Deus, na sua glória, Ele não pode morrer porque Ele é Deus. Deus não morre. Ele diz: mas por causa do seu grande amor para conosco, Deus vestiu a nossa pele, estando assim, apto a morrer por todos nós. Logo, Deus homem, o Emanuel, morreu lá na cruz. Esse mesmo escritor, ele disse assim: se Jesus não era Deus, nós não estamos salvos. Se Jesus não era homem, nós não estamos salvos. Ele disse: se Jesus era 10% homem, nós somos 10% salvos. Se Jesus era 50% homem, nós somos 50% salvos. Mas se Jesus era 100% plenamente homem, nós somos plenamente salvos. Mas ele não podia ser apenas homem, porque homem nenhum consegue reunir o pecado de toda a humanidade em si mesmo, morrer e ressuscitar o terceiro dia. Ele tinha que ser o Senhor da história. Ele tinha que ser o Senhor absoluto. E eu vou mostrar para você que muitos de nós, cristãos, nós não reconhecemos que quem esteve na cruz era Deus homem. Mas vou mostrar para você que um ladrão reconheceu. Abre lá em Lucas 23. Aleluia. Lucas 23. Aleluia. Eu vou fechar aqui, falta 4 minutos. Aleluia. Lucas 23. Eu não sei você, mas eu tenho uma percepção como se a gente fosse decolar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Lucas 23. Verso 39. Aleluia. 23, 39 de Lucas. Escuta isso. E depois eu te pergunto quem esteve na cruz. Olha o que diz.
Lucas 23, 39. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Verso 40. Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Aleluia. Estando ele sob igual sentença. Quem esteve na cruz? Jesus é Deus, sim ou não? Deus homem. Aqui ele diz assim: não a menos temes a Deus, estando ele sob igual sentença. Não precisa você abrir agora, mas Atos, capítulo 20, verso 28, diz que Deus sangrou pela sua igreja. Atos 20, 28 diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o seu sangue. Deus comprou a igreja com sangue. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 15, Pedro disse assim, Lucas registrou uma fala de Pedro, e Pedro disse assim: vocês mataram o autor da vida foi morto. Paulo diz em Coríntios que crucificaram o Senhor da glória. Quem esteve na cruz? Deus, homem, o Emanuel, o Senhor da glória, o autor da vida. Aleluia. Ele tinha que ser Deus e tinha que ser homem. Mas preste atenção, o texto diz aqui que um dos malfeitores o reconheceu, não é isso? Isso aqui é uma citação de Isaías 53. Como eu sei que é uma citação de Isaías 53? Agora volta para a gente fazer a conclusão de Isaías 53. Amém? Aleluia. Aleluia. Isaías 53, vamos ler a partir do verso 10. Nós paramos no verso 10, vamos ler a partir do verso 10. Na próxima aula, na sexta-feira, vocês precisam trazer convidados, para que outras pessoas provem também disso que vocês estão provando. Amém? Aleluia. (53) de Isaías, verso 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma em oferta pelos pecados. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu entendimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Cristo estava crucificado. Um transgressou a um lado, outro transgressou ao outro lado, mas o texto diz que ele foi contado com o transgressor. Ele não pecou. Dolo algum achou-se em sua boca, mas ele assumiu. Ele é o cordeiro perfeito. Ele é o substituto perfeito. Ele foi contado como se fosse um transgressor sem ter transgredido. Isso chama-se substituição e identificação. Ele nos substituiu. Ele se identificou com a nossa natureza, com a nossa condição, lá na cruz. Ele nunca pecou, mas ele assumiu os nossos pecados. Aleluia! Aleluia! Ele foi contado com os transgressores. Contudo, oh meu Deus, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Senhor, há pouco eu estava praguejando contra o Senhor também, porque se você olhar, os dois estavam praguejando também, os dois ladrões. Mas eu estou fazendo uma simulação aqui. Há pouco o Senhor estava praguejando contra o Senhor também. Mas o Senhor me amou tanto, que pelo um transgressor o Senhor intercedeu. E outra coisa, Senhor, eu só tenho um pedido para te fazer. Lembra-te de mim, quando vieres com o teu reino. Surpresa,
não lembrarei de você futuramente. Não lembrarei de você no reino futuro, quando eu vier implantar. Eu lembro de você hoje.